Nessas últimas semanas, após a nossa primeira live de agosto, eu tive respondendo alguns e-mails, fazendo alguns acompanhamentos de alguns ambientes de alguns inscritos, e aí eu comecei a me preparar. Acho que você já conhece. Essa máquina é um HP G7, eu já fiz algumas coisas nela, eu já fiz outro NAS, eu já fiz o próprio PBS, e eu vou usar ela para gravar o curso do PBS aqui no ambiente para vocês. Lembrando que eu vou adicionar de forma gratuita lá para quem já adquiriu o curso do Proxmox, do zero. E aí, pensando nisso, juntando as duas coisas, eu queria conversar com vocês hoje sobre algumas observações para que você tenha um PBS bem implantado no seu ambiente. É claro que são só algumas, tá? Outras virão com o passar do tempo. Outras também podem vir nos comentários desse vídeo com outras pessoas que são especialistas com o PBS e o Proxmox. Bom, lembrando que também eu vou trazer vídeos na prática com o PBS nesse ambiente, mostrando o hardware na prática e a implementação na prática para vocês. Então, quanto a isso, não se preocupem. Mas voltando ao assunto principal do vídeo, com relação ao seu ambiente, algumas coisas eu notei que acontecem no ambiente e acontecem em vários ambientes e a gente às vezes não percebe. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre a verificação dos backups. É indicado pelo próprio mantenedor que você faça uma verificação ao menos a cada 15, 30 dias para poder você manter a integridade das suas máquinas virtuais backupeadas, tá? Isso leva um certo tempo, então você precisa encontrar o momento perfeito, né, baseado em cálculo, de quando colocar essa verificação. Naturalmente, o que se encaixa melhor é o final de semana, onde a máquina ela não vai ter aquela atribuição, onde o seu ambiente está mais tranquilo, e aí você faz a verificação das suas VMs e faz a configuração. Essa parametrização ela vai impactar apenas no seu PBS, uma vez que a verificação ela vai retroalimentar dentro do próprio PBS. Então ela vai consumir memória e processador e disco, porém não vai impactar a sua rede em si. É claro que você pode fazer isso durante a semana também, mas você tem que verificar se durante a semana você não vai ter regras de backup executando naquele momento a verificação. Não estou falando aqui que o PBS não vai entender e não vai conseguir gerenciar. Vai. Ainda mais se você tiver um poder de processamento acima do normal. Porém, é indicado você separar para que você não sobrecarregue ele e mantenha ele tranquilo fazendo o que ele tem que fazer. Uma segunda dica que eu queria deixar aqui, que isso eu vi bastante, eu vi isso em uns 3 ambientes que eu acompanhei nessas últimas 2 semanas de vocês. Lembrando que eu respondo todos os e-mails, né? Alguns eu estou demorando, outros eu acabo chamando para uma conversa, para poder conversar melhor e entender o ambiente, tá? E, no geral, tem sido conversas bastante boas, porque ali eu começo a pegar feedback de vocês pontuais para poder pensar o projeto. Mas uma coisa que eu vi bastante recorrente é que muitos inscritos estão fazendo 10 backups de máquina virtual. Quanto mais backups você tiver, incrementar em sua máquina, mais lento vai ser o processo de restore. Tá? Eu tô roteirizando um vídeo onde eu demonstro a performance baseada em quantidade de backups. Deve sair agora em setembro mesmo, tá? Mas o indicado, é claro que depende do seu ambiente. Então, teve ambientes que eu falei para deixar 4, 5, 6, mas no geral eu não passo muito de 6, tá? Por quê? Porque começa a ficar mais lento o tempo de restore, você começa a perder um pouco de performance e começa a demorar a verificação de integridade, começa a demorar tempo de restore, né? Então tudo isso acaba impactando. É claro que quanto mais você faz backup, o fator de deduplicação ele vai aumentar, se você perceber, porque tem mais arquivos similares. Porém, o tempo de resposta que você vai ter no restore não vai valer a pena. Então, analise o seu ambiente, analise o seu tipo de hardware, por exemplo. Então, você precisa ter ao menos um HD melhor, caso seja do 3.5. No caso aqui eu estou usando um Barracuda e ele tem 7.200 RPM. É claro que pode ser melhor com um novo tipo de disco, com disco size, com disco SSD Enterprise, é claro. Mas você não tem isso e você não consegue isso agora. Então, vá em cima da possibilidade. Consiga pelo menos uma rotação de 7.200 para que você tenha aí um backup na performance. Lembrando que restore, ele vai demorar, sua natureza é que demore um pouco mesmo, mas você tem alguma coisa para recuperar. Novamente, a pior coisa é você
ter a reclamação de um arquivo corrompido, de uma máquina corrompida, e você não ter o que restaurar. E para finalizar, eu tive um ambiente onde eu acompanhei, caso você esteja na dúvida se tem um custo ou não, no geral não, eu faço mais para apoiar, para poder pegar feedback de vocês, a menos que seja uma coisa bastante crítica, que eu precise realmente demandar tempo, então eu vou ter que parar o meu tempo para poder apoiar vocês, e aí nesse caso sim, mas no geral não, no geral é apenas uma conversa e uma análise do ambiente para que vocês consigam extrair o máximo do seu ambiente, porque tem muita coisa boa no ambiente de vocês que às vezes vocês não conhecem. Para finalizar, eu vi 2 ou 3 ambientes onde usava um RAID numa máquina HP, por exemplo, ou uma máquina Dell, e usava o ZFS para o PBS. Então, muito da performance que vocês estavam perdendo, eu falei para alguns, é por conta dessa junção de tecnologias que não vai trabalhar muito bem, tá? As tecnologias, elas não vão trabalhar bem e o próprio mantenedor fala isso. Eu sei que vocês querem ter uma segurança a mais, porém, a performance você não vai ter. Você vai ter uma perda de performance muito grande e uma confiabilidade nessas informações. Então, não usem RAID e ZFS. E aí, novamente, como é que eu analiso se eu preciso usar os RAID e os ZFS? Teve um inscrito que perguntou sobre isso aqui nos comentários, e aí o que eu falei para ele foi o seguinte: se o seu hardware for confiável, se o seu hardware for recente, teste sua placa RAID, faça um replace de disco. Funcionou certinho? Use ela. Agora, se você está meio assim com o seu hardware, se o seu RAID não é tão novo, se você fez um teste e você sentiu dificuldade, tire ele, ou troque, ou use o RAID via ZFS, tá? Então, não junte essas duas coisas, tá? Mas a ideia é que a gente volte com todo vapor nesse projeto, e aí eu consiga voltar com vídeos semanais. E para finalizar, não menos importante, eu queria agradecer às pessoas que adquiriram o curso Proxmox do zero e o curso AD com NetServer, tá? E algumas pessoas já concluíram o curso, já mandei o feedback do engajamento para essas pessoas, já estou inclusive gerando notas fiscais, porque eu quero fazer da forma certa, mas esse é papo para outro vídeo. Eu queria que vocês entendessem que o ambiente de vocês tem muita coisa boa que às vezes vocês não conhecem. Então a gente quer muita tecnologia nova, quer muito processador mais recente, memória com frequência alta, armazenamento mais rápido, enterprise, mas a gente tem coisas que a gente pode tirar o melhor. Eu, por exemplo, até hoje, tem 2 anos e meio esse projeto, basicamente, eu gravo meus vídeos com uma webcam Logitech. É claro que eu posso melhorar, é claro, porém eu não vou investir nisso agora, porque eu ainda consigo extrair um pouco mais dessa tecnologia. Então, o ambiente de vocês é a mesma coisa. Alguns ambientes que eu vi tinham coisas boas que eram subutilizadas. Você tinha um servidor que era mais parrudo, que você estava usando aí como AD, por exemplo, físico, e você tinha outro servidor que você estava sublocado com backup. Então, transformando isso num ambiente virtualizado, você consegue usar o servidor mais parrudo para o PVE e o segundo de melhor qualidade para o Proxmox Backup Server. Você tem tipos de HD, por exemplo, usado de forma desnecessária. Você tem máquinas que podem ceder memória para servidores que podem ter a capacidade maior de memórias. Tá? Você tem switches que podem ser usados na sua infraestrutura e você pode simplesmente organizar melhor a sua infra para matar aquele switch 8 portas que fazem um broadcast na sua rede. Tá? Então, são esses detalhes que vão impactar no todo da sua infraestrutura. Então é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Deixe aqui nos comentários mais dicas que vocês podem deixar para outras pessoas que estão aprendendo sobre o PBS, por exemplo, sobre o PVE. E aí eu espero vocês no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.